Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa classe Abraão, da nossa congregação em Alto Castro, também ao nosso superintendente, presbítero Tomás, e o nosso pastor Alvani. Que Deus continue abençoando o nosso pastor e cada um dos irmãos. Nós estamos aqui para mais um devocional orientado pela leitura complementar da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, que hoje está no livro dos Salmos, Salmo 105, do 7 ao 21, que eu vou ler para os irmãos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção de sua herança. Quando eles eram em pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O dominador dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos nos preparando para a lição de número 11, que tem por título Os Planos de Deus nos Sonhos de José. Nós já vimos bastante coisa ao longo dessa semana, como essa lição ela fala da vida de José, e nós precisamos contar vários capítulos bíblicos, né, para entender a história de José. Nos 2 primeiros devocionais, nós nos concentramos na parte mais histórica, né, explicando os irmãos os acontecimentos da vida de José. A partir de hoje, e esse texto é bem propício, nós iremos começar a entrar na lição propriamente dita, né? Até peço perdão aos irmãos, os vídeos têm passado um pouco de 10 minutos. A minha ideia é que os vídeos ficam entre 10 e 15 minutos no máximo, né, para que a gente possa fazer um bom devocional e uma rápida meditação na nossa lição, na nossa revista, né? Nós temos muitos professores capacitados, pastores, teólogos, com vídeo de mais de 1 hora, de 50 minutos ou mais de 1 hora, na internet, no YouTube. Então, o nosso propósito é fazer um devocional diário e, por conta disso, também mais breve, né? Então, meus irmãos, na história de José, nós já conseguimos verificar alguns aspectos que chamam a nossa atenção. Primeiramente, o amor de Jacó por Raquel fez com que ele tivesse uma dedicação a José, que era o primogênito de Raquel, que provocou problemas no seio familiar, né? Então, nós vemos inicialmente que o amor devotado a José por seu pai Israel fez com que houvesse problema entre os seus irmãos, né? O símbolo disso é a túnica, que com muito amor, com muito carinho, Jacó entrega a José. Nós vimos que é natural que um pai ele tenha uma identificação por um dos filhos, né? Quando um pai tem mais de um filho, dadas as suas características, suas personalidades. Nós vimos que José era um rapaz que tinha uma característica moral elevada, né? Ele via os erros dos seus irmãos
e apontava para os seus pais, ou seja, ele não coadunava com as práticas imorais, né, com as práticas erradas que os seus irmãos cometiam. Então daí você tira que era um rapaz ilibado, né, um rapaz moralmente correto, e isso acentuou ainda mais essa inveja, né? Então nós vamos ver na lição que faltou a Jacó a sensibilidade de identificar esse problema dentro do seu lar. Então nós precisamos, irmãos, estar tão próximo da nossa família que nos dê condição de identificar os problemas que está dentro do nosso lar. Existia um barril de pólvora próximo a explodir dentro da casa de Jacó e ele não havia percebido. A prova disso é que quando ele manda José ir até os seus irmãos que apacentavam o seu rebanho, ele estava mandando José como ovelha ao matadouro, né? Enquanto José se aproximava, os seus irmãos coadunavam, né? Planejavam a sua morte. E uma outra lição interessante que nós tiramos é com relação aos sonhos de José. Nós precisamos compreender que os sonhos de José não eram sonhos humanos. Os sonhos de José não representavam aquilo que ele queria que acontecesse, mas sim a revelação, isso é muito importante, irmãos. Os sonhos de José não eram o que José gostaria que acontecesse. José não queria ser maior que os seus irmãos. José não queria dominar a sua família. Os sonhos de José eram uma revelação do Altíssimo quanto às coisas que haveriam de acontecer sobre a vida de José e da sua família. E isso tudo fez com que surgisse uma inveja nos irmãos de José. Então, você vê que coisa terrível é a inveja. Não importa o que José fizesse, a percepção dos seus irmãos com relação a José nunca mudaria, porque o que incomodava aos seus irmãos era unicamente, exclusivamente a existência de José. Quando eles olhavam para José, eles viam um rapaz pretensioso, né, orgulhoso, que queria ser maior do que eles. Eles não conseguiam identificar, ou até identificavam, né, o comentarista deixa essa dúvida no ar na lição, né, mas provavelmente eles não identificaram também que isso era um plano de Deus e foram dominados pela inveja. Então aqui nós tiramos duas lições, irmãos. Primeiramente, nós precisamos aprender também com os irmãos de José, né? Sabendo que Deus, na sua soberana vontade, ele escolhe quem ele quer, ele abençoa da maneira que ele quer e ele usa quem ele quer. Nós precisamos compreender que cada um tem o seu lugar no reino, de maneira que, se estivermos debaixo do propósito de Deus, todos nós seremos abençoados. Parte de Judá, uma coisa que me chamou a atenção preparando esse devocional, é que parte de Judá a ideia de vender José para a caravana ismaelita que passava. Ora, Judá seria aquele dos 12 que daria continuidade à árvore genealógica do Messias, né? E ele foi um grande escolhido por Deus para dar essa continuidade. Mas ele estava possesso, né, tomado pela inveja, né, do seu irmão, por conta daquilo que Deus havia revelado que iria realizar na vida dele. E o que falar de Rúben, né, que era o primogênito, né, que tinha a porção dobrada, direito à porção dobrada da herança do seu pai. Também não conseguiu enxergar as bênçãos de Deus que estava sobre ele, porque estava cego, né, pela inveja que tinha do seu irmão. Então, o cerne da lição do próximo domingo é o mal, o efeito que esse sentimento traz ao homem, né? E aí nós precisamos entender, em segundo lugar, que o homem, em sua natureza, ele é mau, né? Nós carecemos
da misericórdia de Deus. O motivo de oração que vem na revista é para que a gente ore para que Deus nos proteja de pessoas invejosas. Mas eu ainda acrescentaria, irmãos, nós precisamos também orar para que Deus nos blinde desse sentimento de inveja. Porque às vezes Deus quer usar tremendamente o irmão na pregação, ou no ensino da palavra, ou no louvor, ou o irmão para dirigir um trabalho, para ser consagrado a um cargo, né? Isso tudo, irmão, é a graça, é o favor imerecido de Deus. E Deus escolhe segundo a sua soberana vontade. É por isso que a palavra de Deus nos orienta a nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é compartilhar do mesmo sentimento do nosso irmão, para que esse sentimento maligno de inveja não venha brotar no nosso coração e dominar a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, eles não se deram conta de que, sendo uma revelação dos desígnios do Senhor, aquilo que Deus havia revelado a José iria se cumprir, independente de qualquer coisa que eles fizessem. Um certo tempo atrás, pouco tempo atrás, no trabalho, um dos meus colegas de trabalho me questionaram, né, a respeito dos homens que erraram na Bíblia, como Davi, que adulterou, né? E se nós formos citar, existem diversos nomes que nós poderíamos citar, que eram considerados homens de Deus que erraram, né? Nós erramos, irmãos, porque nós somos pecadores. É por isso que essa lição é maravilhosa, porque ela pega todos os atos do Senhor a partir da criação e apontando sempre para a necessidade da vinda do Messias, que nos restaurará no propósito da criação do Senhor. Então a Bíblia, ela não está preocupada em esconder erros humanos, porque esses erros derivam do pecado, né? Mas o que é lindo é que Deus preserva o seu povo pela sua fidelidade à aliança que ele estabeleceu com seus antepassados. É por isso que no texto que nós lemos, no verso de número 7, diz: Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permaneiam toda a terra. Verso 8: Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Aí ele fala da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Então, ao olhar para o seu povo e ver o povo pecando, Deus ele agia no intuito de corrigi-los para que eles viessem a buscar a reconciliação e a santidade, mas preservando, porque ele havia feito uma promessa e Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então, meus irmãos, que esta palavra fique ao seu coração no dia de hoje. Deus zela pelas suas promessas e pelas suas alianças. Você, meu irmão, está debaixo de uma aliança. A sua família está debaixo de uma aliança. Qual é o nosso compromisso? Viver uma vida de santidade e obediência à palavra de Deus, seguindo, agindo, decidindo à luz dos seus propósitos. Quais são os propósitos do Senhor? Estão aqui, na sua poderosa palavra. Agindo assim, Deus é fiel para fazer vir sobre nós todas as suas bênçãos, para que os seus propósitos sejam cumpridos em nossa vida. Então, que essa palavra traga vida e alegria ao seu dia, e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique com Deus.